Amigos e irmãos, agora vamos para a terceira e última parte do livro de Obadias. O título é Veredito e a Condenação, ou seja, os edomitas foram considerados culpados. E aqui eu vou descrever todo o processo de punição que o juiz justo deu a eles. Vamos começar pelo versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Então, entre o versículo 14 e o versículo 15, há um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é como se estivéssemos olhando apenas montanhas, o que é chamado de perspectiva profética. Ou seja, a profecia aqui, ela está sendo colocada só em alguns pontos no período escatológico, no período da história futura. Ou seja, não abrange os detalhes dos vales. Então aqui, o profeta Obadias, ele avançou inúmeras etapas de muitas profecias que está acontecendo e já foi para as etapas finais, ou seja, ele pulou inúmeras fases e já foi na parte final do período escatológico praticamente. O que é chamado isso de perspectiva profética, é analisado as montanhas, mas não os vales, os detalhes. Por exemplo, o que seriam os vales? Aqui o profeta Obadias não está falando do Mashiach quando veio, não está falando quando o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, não está falando do dia do Pentecostes. Então há inúmeras profecias que aqui Obadias não está detalhando, que são os vales. Ele já foi para justamente para os dias finais, para o dia do Senhor. O que seria o dia do Senhor? Ele começa no período tribulacional, abrange a vinda do Messias para estabelecer seu trono no reino milenar em Jerusalém e abrange o milênio, ou seja, o período de 1000 anos que haverá um reino de paz em Jerusalém, onde todas as terras prometidas a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos judeus será dada a eles. E de lá todas as nações irão adorar em Jerusalém. Então note, aqui no versículo 15 não está detalhando todas as profecias até esse dia do Senhor. Ele já pulou inúmeras fases, inúmeros vales e já foi direto na montanha que realmente trata dos dias finais, os dias escatológicos, o período histórico futurístico. Então vamos detalhar um pouquinho mais aqui no versículo 15. O dia do Senhor, como nós estamos aqui explanando muito sobre o dia do Senhor, eu vou dar mais alguns detalhes sobre o dia do Senhor. Nós vamos agora na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, e nós vamos em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, que diz: Irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando acharem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, e que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então note que o dia do Senhor virá de forma de repente. Quando as pessoas estiverem achando seguras, sentido economicamente estáveis, houver uma paz, entre aspas, no mundo, o dia do Senhor vem. E vem de forma destruidora e arrasadora dentre todas as nações da terra, que inclui Israel. Então, aqui no versículo 15 está falando desse dia. E esse dia será de forma surpresa. Vamos agora, aqui em Tessalonicenses foi escrito pelo Rav Shaul, ou seja, pelo apóstolo Paulo. Vamos ver o que agora o Rav João, ele fala, ou seja, o apóstolo João, ele fala no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, que diz:
Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Adonai? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Então aqui mostra que todas as nações serão julgadas por aquele que é santo, por aquele que é juiz. E, enfim, vamos falar, ainda mantendo neste mesmo assunto sobre o dia do Senhor. Mateus, na Brit Hadashah, capítulo 24. Aqui o capítulo 24 trata de Israel e dos judeus. Fala justamente dos eventos que acontecerá nesse período do dia do Senhor, no período tribulacional, ou seja, nos eventos apocalípticos, e também ele está dando sinais um pouco antes de como estará acontecendo os eventos que vai culminar nesses dias. O Mashiach, Yeshua HaMashiach, diz aqui no capítulo 24, 36 a 39, como será esse dia. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando o Mashiach, Yeshua HaMashiach, virá sobre as nuvens, descendo sobre a terra, onde todo o olho verá, e ele fará o seu reino sobre Jerusalém a todas as nações. Não estou entrando aqui nos detalhes sobre a eclésia, ou seja, sobre a igreja, que é o corpo formado como cabeça Yeshua HaMashiach. Não estou entrando nos detalhes agora. Isso talvez eu faça numa outra oportunidade. Estou tratando especificamente das profecias, aqui do versículo 15, das profecias concernente a Israel e aos judeus. É o que fala no versículo 15. Então, há muitas profecias, há muitos vales aqui que eu não estou explicando. E aqui no versículo 15 também diz que o dia do Senhor virá sobre as nações e também sobre a Edom. Ou seja, lembrando que eu falei em outros profetas, como foi, por exemplo, no profeta Sofonias, o dia do Senhor, ele iniciou com o juízo sobre as nações, sobre a Síria, sobre a Filístia, sobre a Etiópia, também sobre Edom. Então, o dia do Senhor, ele não vai começar no período tribulacional, nos eventos do Apocalipse, ou seja, na uma semana de Daniel. Ele já começou aqui no passado, com o julgamento das nações, e houve uma pausa no tempo, ou seja, entre aquele período que iniciou o dia do Senhor, e agora cessou-se o período de julgamento das nações, e a qualquer momento vai se reiniciar esse processo. Então esse processo vai se reiniciar a qualquer momento e agora vai ser o grande finale, ou seja, Deus vai julgar todas as nações e por fim vai destruir os ímpios, ou seja, vai castigar os ímpios e vai estabelecer o seu reino eterno. Então aqui note que inclusive Adonai está dizendo que o mal que eles fizeram aos judeus a Judá, agora esse mal será revertido a eles. Então, ou seja, esse cumprimento profético já aconteceu e eu vou falar mais ou menos as datas aqui, porém ainda faltam alguns detalhes para se cumprir toda a profecia concernente a Edom. Versículo 16. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Então aqui no versículo 16 está dizendo o seguinte. Provavelmente trata de um evento que aconteceu quando os filisteus, os edomitas e seus aliados, os arábios, invadiram Jerusalém. Eles provavelmente se reuniram no templo ou ali na região do Monte Sião, e começaram a festejar a vitória que foi
conquistada diante dos judeus, diante de Jerusalém. E ali eles começaram a beber em alegria. Então eles comemoraram no Monte de Sião, ou seja, em Jerusalém, eles ter vencido sobre os judeus. Então aqui Deus está dizendo o seguinte: assim beberão contínuo todas as nações. Então, ou seja, aqui Deus está dizendo que agora tanto Edom quanto as nações beberão da ira dele sobre todos. E ali, de uma forma definitiva. Sorverão é uma palavra bem difícil aqui no português, que quer dizer o seguinte, aqui já no dicionário brasileiro, que significa beber lentamente. O que denota aqui, com essa palavra, é que Deus faria com que as nações entrassem em guerra constantes, por causa da prática do pecado, que inclui os edomitas. Então depois eu vou explicar as datas e o que aconteceu com os edomitas para o cumprimento do profeta Obadias, das profecias anunciadas por ele. Então aqui, como se nunca tivessem sido, no hebraico tel-mid, que é continuamente, contínuo, ou seja, as nações beberão da ira de Deus de forma contínua. Ou seja, haveria e haverá guerras contínuas entre as nações. Um exemplo disso a Síria invadiu Israel, depois a Babilônia invadiu a Síria e destruiu a Síria, depois a Babilônia foi vencida pelos medos e pelos persas, e assim constantemente houve depois os gregos que entraram, depois vieram os romanos, e assim constantemente uma potência mundial entra e destrói a outra potência mundial. Aí entra outra potência que destrói a outra potência. Então o que está dizendo aqui é que nações entrariam em guerras com outras nações constantemente. Ou seja, a ira de Deus seria derramada diante as nações continuamente, até o grande finale que ocorrerá no dia do Senhor, quando o dia do Senhor será contemplado no fim a vinda do Messias, Yeshua HaMashiach, sobre a terra, e ele estabelecerá o seu reino de justiça, de paz e prosperidade em Jerusalém, onde todos os judeus irão estar em paz com as nações gentílicas, e as nações gentílicas irão em Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então note, é isso que eu venho falando aqui, inclusive nos outros profetas. Levanta-se nação contra Israel, contra os judeus, e tentam exterminá-los da face da terra. Levanta um, cai, levanta um, cai, levanta um, cai. Ou seja, se nós formos abrangermos desde o período de Abraão até hoje, são praticamente aí quase 4.000 anos aproximadamente. Ou seja, em 4.000 anos, poderemos falar que o que tentaram destruir os judeus é uma coisa inacreditável. E infelizmente, muitos evangélicos também, alguns séculos passados, também participaram, tentando matar os judeus, católicos, entre todas e praticamente todas as religiões do mundo. Ou seja, praticamente durante toda a história tentaram se eliminar os judeus. Agora, depois ainda de 4.000 anos, Israel está de pé e os judeus. Mostra que a aliança que Deus fez para com Israel, para com os judeus, ela permanece até hoje. E ainda neste período que nós estamos, muitas nações e muitas religiões, que inclui católica, evangélicos, se levantarão e já se levantaram. Eu não vou citar aqui algumas igrejas que estão se levantando contra Israel para não gerar desconforto, mas já sei do que está acontecendo na política externa em vários países e em várias denominações evangélicas e
católicas. São muitas religiões que estão tentando literalmente dividir Israel e eliminar Israel do mapa, que também inclui muçulmanos. Ou seja, nenhuma delas vencerá, porque a profecia, a aliança abraâmica para com Israel e com os judeus, ela permanece até o cumprimento quando o Messias virá e reinará em Israel dos judeus para todas as nações. Então aqui mostra no versículo 17 que o Monte Sião será purificado e ele será santo. Ou seja, hoje, apesar de as pessoas dizerem que Israel é santo, Jerusalém, que é a terra santa, não é santo. Ele será santo, porque será um lugar de habitação para judeus crentes, e onde todas as nações virão e adorarão a o Deus de Israel, a Yahweh, Adonai, Yeshua HaMashiach. Então, aqui mostra no versículo 17 que Sião será livrado, ou seja, passará nações, passará guerras, passará antissemitismo. E aqui Deus está dizendo o seguinte: Israel será livrado e os judeus crentes, não é todos os judeus, são judeus crentes. Quem também será salvo no dia do Senhor? Gentios crentes, ou seja, todos os gentios que não forem crentes serão destruídos, ou seja, serão mortos, serão julgados para o inferno. Assim como os judeus não crentes no HaMashiach, em Yeshua HaMashiach, também serão condenados ao inferno. Então aqui note, é para crentes em Yeshua HaMashiach. Versículo 17 está dizendo que Israel será livrado. Mas quem de Israel? Os crentes. Aí sim se tornará santo, quando o Yeshua HaMashiach estabelecerá seu reino com os crentes, e os gentios crentes de todas as nações irão adorar o único Deus criador dos céus e da terra. E aqui está dizendo que a casa de Jacó, ou seja, os descendentes do reino do sul, de Judá, herdarão a terra que finalmente Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó. Para que você compreenda o que eu estou falando, vamos abrir em Zacarias 14, de 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, ou seja, as nações se reunirão, que trata aqui do Armagedon, ou seja, as nações inteiras se reunirão para destruir Israel e os judeus, ou seja, antissemitismo. As nações agora, todas as nações estão reunidas para dar uma destruição final aos judeus, para exterminá-los do mapa. E a cidade será tomada, ou seja, Jerusalém será invadida, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, ou seja, aqui mostra que metade dos judeus durante o Armagedon será aniquilado, ou seja, serão escravos, mortos e condenados ao inferno, mas o restante, ou seja, remanescentes do povo, não será expulso da cidade, ou seja, os que conseguiram, os crentes que estão vivos, ou seja, os judeus crentes que conseguiram sobreviver diante de tantas perseguições, guerras, fome, escassez, aqui está dizendo que os remanescentes judeus não será expulso da cidade. Então, ou seja, esses judeus crentes que reinarão, e os judeus crentes que morreram, que reinarão em Jerusalém. E aí no versículo 3 diz: então sairá Adonai e pelejará contra essas nações. Quais nações? As nações que se juntaram para exterminar os judeus em Israel do mapa. E como pelejou no dia da batalha, ou seja, quando todas as nações da face da terra se reunirem para exterminar os judeus, Deus permitirá que os judeus não crentes, os judeus ímpios, sejam aniquilados, levados como escravos, e aí sobreviverá os judeus crentes, permanecerão em Jerusalém. Jesus virá neste momento
salvará esses judeus crentes e permitirá que os gentios crentes entrem para o reino milenar. Ou seja, os gentios que se converteram a Yeshua HaMashiach, ou seja, entrarão no reino milenar, participarão dos judeus de uma comunhão, uma irmandade, de uma só fé, um só Senhor. Os detalhes concernente a este momento do Armagedon, que o Mashiach vem sobre as nuvens descendo sobre a terra e como será esse julgamento, é falado em Mateus 25, 31 até o versículo 46. Não vou ler todo para não se demorar muito na leitura, mas leia com detalhe. Então, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, ou seja, crentes e não crentes, como o pastor separa dos cabritos e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, ou seja, Yeshua HaMashiach, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui mostra como Deus tratará as nações, ou seja, os gentios crentes, que não participaram na guerra contra os judeus, que foram salvos pelo Deus dos judeus, pelo Deus de Israel. E aqui Deus separou em esquerda e direita. O direita foi salvo, ou seja, as ovelhas. E agora vamos ver o cabrito. O cabrito está aqui no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui mostra como Deus tratará os não crentes, assim como também os judeus não crentes. Por isso que o reino milenar, o reinado messiânico de Yeshua HaMashiach sobre Jerusalém e sobre as nações será apenas para aqueles que se converteram a Yeshua, Jesus, o que era, o que é e o que sempre há de ser, o Alfa e o Ômega, Yahweh, Adonai. Agora voltemos para Obadias, versículo 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Esse versículo, na minha concepção, não está bem traduzido na Bíblia que eu estou usando, na Revista e Atualizada. Na versão corrigida, é exatamente o que o versículo quer dizer. Então eu vou ler aqui na Bíblia corrigida. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 18 da Revista Corrigida dá a entender que os edomitas estarão vivos durante o dia do Senhor. Já na corrigida não trata desta forma. Trata que a casa de Esaú é palha. Ou seja, palha, o que significa? Que ali já não tem mais vida, já foram mortos. E aqui a casa de Jacó e a casa de José se acenderá contra a palha. Ou seja, já não há mais vida na palha, que seria aqui o restolho aqui que está sendo usado na Revista Atualizada. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os edomitas já não prevaleceram, já morreram quando chegou o dia do Senhor, mas Petra, as cidades ali de Petra, serão subjugadas para sempre. Ou seja, o versículo 18 não trata que haverá pessoas edomitas. O versículo 18 trata que o local onde os edomitas moravam será subjugado para sempre.
Ou seja, só falta esse cumprimento profético. Ou seja, os judeus se apossarão de Edom para sempre. Aqui no versículo 18 também fala: a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama. Aqui está dizendo do reino do norte e o reino do sul. Aqui está dizendo que as duas casas foram unificadas. Não há mais divisões entre o reino do norte e o reino do sul. Ou seja, Israel, Samaria, Gileade, Betel com Judá e Jerusalém. Ou seja, agora as duas casas, tanto os israelitas que veio do reino do norte quanto os judeus que vieram do reino do sul, agora estão uma só casa, uma só nação, um só Senhor, um só povo crente no Senhor Jesus. E agora essa uma só nação será reinada por Yeshua HaMashiach para sempre, o qual subjugará para sempre o território edomita, porque os edomitas aqui já foram mortos nesse período que nós estamos. Para você entender o que eu estou dizendo, a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, ou seja, os dois serão uma só nação. Nós vamos para Ezequiel 37, 15 a 23, que diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, para Judá e pelos filhos de Israel, ou seja, reino do sul e reino do norte, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de pau e escreve nele, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ou seja, está dizendo aqui sobre o reino do norte. Ajunta-os um ao outro. Ajunta o quê? Judá e Israel. Junta o reino do sul e o reino do norte. Faze deles um só pau, para que tornem apenas um na tua mão, ou seja, uma nação. Quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz Adonai Elohim: eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e é das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e se tornarão apenas uma na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes: pois assim diz Adonai Elohim: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel, em Sião, e um só rei será de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem qualquer de suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vou complementar com o versículo 24. Meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Aqui mostra o que eu venho falando aqui sobre a reunião dos judeus em Jerusalém. Ou seja, Deus reunirá os judeus, virá o dia do Senhor, ele purificará os judeus e os gentios. Ele separará, tirará o joio do trigo, separará os ímpios dos crentes e reinará em Israel com os judeus para todas as nações, e todas as nações irão e adorarão o Deus de Israel. É isso que está dizendo aqui em Ezequiel capítulo 37, versículo de 15 ao versículo 28. E é justamente o que o versículo 18 de Obadias está dizendo. Versículo 19 de Obadias: os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Possuir no hebraico é Iarachá, que significa possuir, ou seja, ou eles conquistarão essa terra militarmente, ou através de uma herança que foi dada a Abraão, a Isaac e Jacó, onde o próprio Messias entregará as nações a eles. Ou seja, apenas uma certidão civil de herança.
Vou ler aqui na versão corrigida este mesmo versículo 19. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Ou seja, aqui mostra o cumprimento total do que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Em outras palavras, seria o seguinte: as fronteiras do reino davídico, ou seja, do Messias, Yeshua HaMashiach, incluirá, então, o território dos Edomitas, ao sul, a planície dos filisteus, que é Gate, Ecrom, Asdod, Ascalon, Gaza, o território de Efraim e Samaria, Gileade, Jordão. O reino também abrangerá o norte até Sarepta, que abrange Tiro e Sidom. Também aqui no versículo 20 está dizendo: os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananitas até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Ou seja, Sefarade provavelmente é uma região ali da Síria ou uma parte ali da Grécia. Ou seja, havia alguns judeus ali, cativos ali. Ou seja, provavelmente seja na Síria, justamente uma parte ali onde os judeus foram escravos na Síria. Então, há um trecho ali onde eles também possuirão essa terra. Então foi como eu expliquei. O versículo 19 e o versículo 20 está dizendo o seguinte, vou repetir. O reino davídico, ou seja, o reino milenário onde o Messias Yeshua está reinando, incluirá o território ocupado pelos Edomitas, que é justamente o que eu disse no versículo 18. Não trata no versículo 18 como aqui a revista atualizada quer dizer que as pessoas edomitas estarão lá, mas trata do território dos Edomitas, que serão apossados pelos judeus para sempre, ou seja, o sul ali da região dos Edomitas, a planície dos filisteus, que é Gate, Ecrom, Asdod, Ascalon, Gaza. Também eles possuirão o território de Efraim e Samaria, Gileade, além do Jordão, e o território ao norte até Sarepta, entre Tiro e Sidom, ainda incluindo Sefarade, que é algum ali lugar na Síria, algum lugar que os judeus foram levados como escravos ali. Eles também possuirão essa terra. Ou pode ser alguma região ali na Grécia, mas provavelmente seja alguma região ali na Assíria mesmo. O Sefarade também faz lembrar um tipo de judeus que viviam na Espanha e em Portugal, que são os sefaraditas. Alguns dizem que esse Sefarade, inclusive ele só é citado esta palavra em toda a Bíblia, uma única vez. Mas não trata dos sefaraditas aqui. Trata de cativos que estavam na Síria, Assíria ou na Grécia. E por fim, versículo 21. Salvadores hão de subir no monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será de Adonai. Salvador no hebraico é Yashá, que significa governantes, ou seja, o Messias levantará líderes, governantes crentes, que eles julgarão as nações, os gentios, e esses governantes possuirá o território de Esaú, subjugará para sempre, e cumpre-se a profecia que Obadias aqui proferiu em sua época. Então, o livro de Obadias concernente a Edom, eu vou dizer como foi o cumprimento. Os babilônicos invadiram Petra no ano 580 a.C., ou seja, as profecias descritas por Obadias foram progressivas e não foi num único período, foi em várias etapas na história. Então, parte das profecias proferidas por Obadias foram cumpridas quando os babilônicos invadiram Edom, em Petra, em 580 a.C. Depois os nabateus
invadiram em 312 a.C., os nabateus são descendentes de Ismael. E por fim, o rescaldo que sobrou dos edomitas foram destruídos pelos muçulmanos e Petra foi assumida pelos muçulmanos nos anos de 629 a 632 depois de Cristo. Ou seja, no período muçulmano aqui em Petra, de 629 a 632, foram onde os edomitas foram exterminados da face da terra. Não sobrou uma alma vivente dos edomitas. Então hoje em Petra não há mais edomitas. Há ali uma região histórica que muitas pessoas visitam, arqueologia, mas não há mais edomitas. O que sobrou então para cumprir? Sobrou no que concerne aos edomitas. Sobrou o território que os judeus crentes possuirão e subjugará Edom para sempre. Assim como também falta cumprir-se a continuidade do dia do Senhor, onde Deus reunirá todas as nações e exterminará, ou seja, matará e mandará para o inferno os ímpios, quer sejam judeus, quer sejam gentios. Por isso que eu disse, na revista e atualizada não pode apontar para pessoas, mas apenas para território, que na versão corrigida está muito melhor essa descrição. Então, enfim, nós terminamos aqui com o Messias reinando em Jerusalém, com os judeus crentes, gentios crentes, dentre todas as nações. Pode haver gentios morando em Jerusalém, crentes, mas provavelmente haverá nações crentes. Ou seja, provavelmente não é todos que morarão em Jerusalém, mas nações inteiras serão crentes e agora adorando o único e Senhor Deus de Israel. E todos juntos, e todos os povos, e todas as línguas, um só Senhor, um só povo, judeus e gentios, adorando Adonai, Yeshua HaMashiach, para sempre. Então terminamos aqui o livro de Obadias. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.